Para começar desenhos e pinturas em grafite, eu faço diferente da aquarela. Geralmente na aquarela, eu primeiro faço a pintura do fundo e aí vou acrescentando as camadas, né, tanto sobrepostas no fundo quanto a preparação do fundo e depois do primeiro plano, que é o que fica em frente. Nas minhas pinturas em grafite, geralmente eu começo pelo primeiro plano, ou seja, pelas figuras de destaque, e depois eu acrescento o fundo, né, depois que eu termino o primeiro plano. Como vocês podem ver, eu comecei pela parte superior da cabeça, para não manchar a pintura com o dorso da mão, né? Existe a possibilidade de colocar um papel embaixo do dorso da mão para apoiá-la, caso seja necessário retocar a parte já pintada e dessa forma não manchar a pintura. Mas eu geralmente tento terminar a figura de cima para baixo em cada detalhe. Vale deixar claro que isso parte de um esboço prévio que é feito com o lápis, geralmente eu faço com o lápis 2B, que ele é macio, mas não muito, certo? E em cima desse esboço, aí eu começo a fazer a pintura efetivamente, tá? Não começa do zero. E eu começo a fazer por seções. Então, percebam que eu estou fazendo primeiro a parte superior e buscando terminar a parte superior. Depois, eu passo para a parte do rosto, depois para a lateral. Então, intuitivamente, eu vejo como fica melhor fazer essa pintura. Mas eu não faço tudo ao mesmo tempo, justamente para não manchar a parte já pintada e também para descansar um pouco mais a mão. Essas partes mais escuras demandam um trabalho um pouco mais delicado e constante, o que exige bastante das mãos. No caso da mão direita, né, que eu sou destra, então é da minha mão direita. Então, quando eu intercalo períodos de pintura com períodos de contorno, eu ajudo a trazer um pouco mais de conforto para a mão. Nessa parte, então, da pintura, eu uso geralmente os lápis macios. 2B, 4B são os que eu mais uso. E, às vezes, o 6B, porque esse é bastante macio, então, se tiver algum excesso, fica mais difícil de tirar. E a companhia constante é o esfuminho, que é esse material ali em cima, que parece um lápis todo branco. O esfuminho faz a função de aliviar a marca do lápis no papel, né? Ele faz com que se torne de fato uma camada mais uniforme, também ajuda a trazer o sombreamento para que os traços não fiquem duros, não fiquem com aspecto muito rígido, a não ser que o tipo de desenho que você faça peça esse tipo de traço, né? Na pintura, geralmente nós utilizamos então esse recurso para suavizar os contornos, né? Deixar mais fluido e mais natural, utilizando o esfuminho. O esfuminho é um recurso super interessante porque ele ajuda muito a suavizar os traços, a espalhar o grafite, fazendo com que se torne uma camada mais uniforme, trazendo o aspecto de pintura. Então, ela é um grande amigo no momento de fazer uma pintura em grafite. Caso a pessoa não tenha o esfuminho, também pode utilizar cotonete. Existe um cotonete próprio para maquiagens, que ele é um pouco mais pontudo, tem uma ponta mais fina. Esse é excelente, tanto para dar acabamento, tirar excessos, quanto para esfumar regiões mais delicadas, regiões menores. Agora, para as áreas maiores, de fato, eu vejo o esfuminho assim como sendo um recurso fundamental, né? E o preço dele é bastante acessível. Outro recurso também com o esfuminho é passar numa região onde você tem uma maior camada de tinta e o restinho que fica no esfuminho, utilizar em uma região onde se precisa de uma sombra muito suave, que não se consegue com lápis, né? O lápis já fica forte demais. Então você passa esse resquício que ficou na ponta do esfuminho
nessa outra região, enfim. Então ele é super útil na confecção de pinturas em grafite. Como vocês podem ver, então eu terminei a parte superior, depois eu trabalhei no rosto e agora eu estou na parte lateral da cabeça, onde tem a maior concentração de sombras. Essa parte exigiu bastante, porque eu gosto de começar e terminar no mesmo dia, a não ser que seja um desenho muito complexo. E aí o meu pulso já estava cansado de esfumar. E a esfumação ela é importantíssima para criar essas zonas de luz e sombra, que é o que dá esse efeito tridimensional à figura, né? Então, é um trabalho que demanda realmente tempo, paciência, mas é fundamental para um resultado o mais próximo possível, né, da realidade. Agora, vale dizer que, embora, né, eu faça por sessões, isso não significa que eu não possa voltar nas sessões anteriores, até porque à medida em que a pintura fica pronta, às vezes você percebe que precisa reforçar um pouco mais alguma outra área ou que precisa suavizar alguma outra área. Então, enquanto o desenho não está pronto, você pode voltar e fazer modificações, reforços, né, acertar alguma linha. E como eu disse, se for necessário fazer isso apoiando a mão sobre a região já pintada, você pode colocar um papel embaixo da mão para não borrar aquilo que já foi feito, né? E à medida em que o trabalho avança, fica mais claro também quais são as regiões em que é necessário reforçar a sombra para ter esse efeito ainda mais tridimensional. Bom, um ponto fundamental quando se fala em pintura em grafite é a proteção. Então, quando você finaliza a pintura, se você perceber que tem excessos de grafite que ficaram na região, você pode passar uma borracha limpa-tipo, especificamente limpa-tipo, que parece uma massinha de modelar, porque ela tira, você pressiona na folha e ela tira os excessos. E precisa também passar uma camada de verniz, porque se você for manusear a peça, ou se, como é o meu caso, que eu uso em folha de guarda, que é dobrada, mancha todo o trabalho se você não proteger antes. Eu atualmente estou utilizando o verniz Tech Bond fosco. Eu vou deixar na descrição aqui qual que eu uso. Me atende super bem, rende bastante, né? Mas temos também o da Acrylex, que tem excelentes referências, então também é um excelente verniz para essa função. Então, passo uma camada quando eu termino, passa 5 minutos, passo mais uma camada, sempre camadas bem finas, né? 2 camadas finas é o suficiente e deixa secar bem de um dia para o outro. E aí você está com a sua pintura pronta para colocar como folha de guarda ou para emoldurar em forma de quadro. Se você gostou, conta aqui nos comentários. Se quiser sugerir algum tema, também fique à vontade. Muito obrigada por estar comigo. Um beijo e até mais.